eu tive conhecimento da criopreservação em si, porque esta também já é a minha área de trabalho e, portanto, já era uma temática que eu já tinha conhecimento. Entretanto, na escolha do laboratório foi óbvio por tudo, não é? A escolha da Bebé Vida, porque era o único laboratório que reunia todas as condições em termos de legalidade e de institucionais para fazer a criopreservação nas condições adequadas. E portanto, quando engravidei, inicialmente foi uma conversa que tivemos em casa. O meu marido ao início torceu-me assim o nariz, porque não tinha conhecimento, não é? Ao contrário de mim, que não é todos os dias, mas com muita frequência fazíamos as colheitas e tinha o conhecimento desta questão. Ele não é? E entretanto eu disse-lhe, na altura quando falámos sobre isso, eu disse-lhe a ele: olha, eu não te quero estar aqui a tomar um juízo por ti, não é? Portanto, tem que ser uma decisão de ambos. Portanto, vais a um workshop, vais tirar todas as tuas dúvidas e no fim conversamos. E ele foi a um workshop, ouviu todas as explicações e quando chegou a casa eu perguntei-lhe então, e ele: não, vamos fazer. Eu até me ri na altura e eu assim: aprendeste a lição. Sim, correu tudo. Fizemos por volta das 28 semanas a contratualização e pronto, foi tudo fácil, é tudo muito simples, portanto também não há grande parte burocrática, é só a questão do contrato e do envio das análises, mas não é nada de muito complicado. Portanto, foi um processo simples. No fim do bebê nascer, o meu marido ligou para o número, vieram fazer a recolha e pronto, tudo natural. Depois, passado cerca de 3 semanas, mais ou menos, recebemos o relatório da criopreservação, dizer que tinha sido bem sucedida e pronto. Não foi bem assim, não é? A única alteração que tinha inicialmente era a perturbação da fala. De resto, ele tinha um desenvolvimento plenamente normal, dentro dos padrões normais. Eu é que andava mais em cima por, não sei, dedo de mãe, por experiência profissional, e andava sempre muito em cima da situação. Mas ele fazia todas as despistagens e não havia nenhum diagnóstico, nem havia nada. Tinha uma perturbação da fala associada à questão auditiva, mas conforme o tempo foi passando, ele começou a ficar com algum atraso no desenvolvimento decorrente da questão da fala. E portanto, eu já tinha conhecimento deste ensaio clínico. Quando a doutora Joana Kurtzberg veio cá a Portugal, eu tive conhecimento da vida dela cá a Portugal e na altura o enfoque maior até era na questão da paralisia cerebral. E quando chegámos ali a uma determinada altura que estávamos com uma alteração do neurodesenvolvimento e estávamos numa altura crucial, eu fui pesquisar mais sobre este ensaio clínico e deparei-me com a situação de que eles tinham abrangido, para além da paralisia cerebral, tinham abrangido também o ensaio clínico a crianças com autismo, com perturbação do espectro do autismo, a crianças com alterações do neurodesenvolvimento, perturbações da fala, hiperatividade, e portanto aí ainda me deu mais vontade de ir pesquisar e de verificar o que é que realmente o ensaio clínico em que meios é que estava. Os resultados que eu obtive em termos
do até ao momento, como estava a decorrer, os resultados eram muito bons, não é? Cerca de 70% das crianças tinham tido alterações, tinham tido melhoras significativas. E portanto fiquei logo muito esperta, porque independentemente do diagnóstico, o meu filho tinha uma alteração do neurodesenvolvimento e portanto naquela altura era a altura crucial para o ajudar. E este ensaio clínico ia ajudá-lo de qualquer maneira. Eu fiz o contacto em 2020, portanto estávamos em plena pandemia. O contacto fiz diretamente para a equipa da doutora Joana Kurtzberg, lá do centro universitário, e a primeira resposta que obtive foi por uma das coordenadoras do projeto, que me pediu para eu fazer um relato da situação clínica do Salvador, e me enviou um formulário onde eu tive que preencher uma série de parâmetros, de antecedentes pessoais, historial clínico, pronto, uma série ou seja, para fazer ali uma história clínica, não é? E depois fomos sempre mantendo o contacto. O contacto não é fácil, porque tem que ser alguma persistência. Depois há a questão da língua. Para quem não domina o inglês, temos aqui uma dificuldade acrescida. E portanto, sempre que eles estavam mais algum tempo sem me responder, eu voltava a insistir e fui muito persistente em termos dos contactos, porque é muito fácil, eles têm tanta... eles são tão requisitados e têm tanta procura, que é mais fácil responderem aos dos Estados Unidos do que a quem vem de fora, não é? Pronto. E portanto ali a persistência é sem dúvida nenhuma um fator determinante para que todo o processo prossiga. Após este primeiro historial clínico que eu enviei para lá sobre o meu filho, depois fomos prosseguindo, eles foram-me enviando outros pedidos de exames, de avaliações psicológicas, ou seja, uma série de exames que eles me pediram e eu tive que fazer e enviar para lá os relatórios e os exames, não é? Tudo traduzido, portanto teve que haver aqui esta questão de eu tive que traduzir tudo, não é? Todos os exames, todas as análises, todos os relatórios. E portanto eles pediam uns, eu enviava, a seguir pediam mais isto, eu enviava. Sempre que passava um timing eles não me diziam nada, eu voltava a persistir. Pronto. Depois fui passando de coordenador em coordenador, até que chega uma altura que ele satisfez os critérios e me dizem que ele entrou no protocolo, não entrou no ensaio clínico, porque também não era minha... ou seja, ele entrando no ensaio clínico, eu corria o risco de ele chegar lá e ser-lhe administrado placebo, não é? Portanto, é uma amostra aleatória. E, portanto, como eles têm o protocolo de acesso expandido paralelamente ao ensaio clínico, decorre igualmente como o ensaio clínico, mas é um protocolo paralelo, era onde eu pretendia que o meu filho entrasse, porque aí eram-lhe administradas efetivamente as células estaminais. Portanto, depois tivemos aqui a questão da pandemia que atrasou tudo, portanto eles estiveram parados, e portanto cerca de um ano depois eles disseram que ele tinha sido aceito para fazer a infusão com as células estaminais. Depois, no fim do aceitarem, foi a questão da burocracia, todos os consentimentos, toda a papelada para o FDA autorizar a infusão. Portanto, eles nessa questão são muito exigentes em termos de burocracia, em termos de estar tudo certinho.
Depois foi a questão do contacto com o laboratório por causa das células terminais, o transporte da amostra, no fim, quando a amostra chega lá, fazer a análise que eles fazem quando as células chegam lá, e só no fim da análise às células está tudo bem e eles darem ok, é que me disseram, olha, vem daqui a 3 semanas. O tratamento lá é uma coisa muito simples, portanto, o tratamento em si são 4 dias. O primeiro dia que nós chegamos lá ao Hospital Universitário de Duque é feita uma avaliação física da criança, faz um check-up geral. No segundo dia é feita a infusão das células staminais, um procedimento muito simples, é muito idêntico a uma transfusão sanguínea. É administrado antes da infusão, mais ou menos 2 horas antes, é administrado corticoides para diminuir o risco de algum tipo de alergia. Portanto, é feita essa administração. No fim de passar mais ou menos 2 horas é então administrada as células staminais. A infusão em si é cerca de 20 minutos, meia hora. No fim da infusão decorrer, teve que ficar lá em observação, mais ou menos 3 horas. No fim dessas 3 horas voltaram a fazer a reavaliação, ele estava tudo bem, fomos para o hotel. Ao outro dia ele foi reavaliado, teve alta e ao 4º dia tivemos autorização para vir embora. Logo à partida foi-nos logo explicado que os efeitos só poderiam ser visíveis entre os 6 meses e 1 ano após a infusão. Portanto, agora aos 6 meses tivemos consulta e eles fizeram-nos uma checklist da situação clínica que o Salvador estava naquele momento e, portanto, a partir de agora é que toda a evolução que houver é que é tratada como efetivamente uma melhoria pela infusão. Neste momento, já passaram os 6 meses, melhorias que eu posso dizer, está mais calmo, portanto ele tem uma hiperatividade e está mais calmo, e já começou a verbalizar algumas palavras, é passinho a passinho, mas já houve aqui uma evolução para nós muito grande em termos da situação dele.